Você pegou fisicamente essas cartas psicografadas? Quando eu produzi, quando eu lembro de Chico, eu tive acesso a um acervo muito grande e cheguei a pegar várias cartas psicografadas, uma delas inclusive do Ulisses Guimarães. Nossa. Logo depois que o helicóptero caiu, tinha uma carta dele. E o que falava lá, mais ou Cara, menos? comentava alguma coisa tipo, tô bem, tô tranquilo, a passagem foi serena, não vão achar meu corpo, esquece. Coisas esquece, do tipo, morri mesmo. PT saudações. Mas assim, uma das coisas que a gente levantou aqui, até por causa do cheque, é assim, eu não sou médium e também não pretendo ser. Mas aí se eu chegar, eu vou fazer de você. Aí eu começo, meu filho tem amor, seja um bom menino, né? Eu começo... Você está no caminho certo, cabe qualquer irá coisa. ter uma aprovação. Vai dar certo. Aquela jornada do herói adaptada para uma psicografia. Aquela sua tia que morreu, sempre alguém tem uma sempre tia tem que morreu, não é? A sua avó... Assim, aí nós estamos jogando no geralzão. As cartas do Chico pareciam que eram uns negócios mais pá, assim, né? Que o cara chegava a escrever nomes então... Eu acho que eu cheguei a ler nomes, também que... Apelido. sobrenomes... Não, que você mata com o apelido. Você mata com o apelido. Apelido, grafia, letra. Eu peguei nesse acervo uma história de um comandante da Polícia Militar no interior de São Paulo que manda... a psicografia, e tinha toda a documentação, né? Ele relatando a dor no peito que ele sentia mesmo depois da morte e tal, e não sei o quê, e detalhes, porque o cara tinha morrido baleado, né? Mas assim, recados com nome e endereço de pessoas da família, detalhes, né? Essa coisa chama muito atenção na psicografia. Já de Chico Xavier. Uma coisa paranormal completa. Se alguém trouxer coisas... O que é uma coisa que você nunca falou aquilo? Ele não precisa falar. Se o cara falar, aí ele já sabe alguma coisa a mais, né? Você sabe que teve, logo no começo da carreira dele, inclusive foi uma coisa que chateou muito ele, porque eram 2 jornalistas que tentaram sacanear ele. Tem essa história no filme dele, né? Acho que tem no filme, mas os caras tentam sacanear ele. Os gringos lá, tentam né? passar por franceses, né? E tal, cara, e ele com nomes e pseudônimos e tal, e ele faz toda a entrevista e tal. E na hora de despedir, ele se despede, vai fazer uma breve dedicatória, ele faz em português com o nome real dos caras e dá para cada um. Então, isso já é paranormal. Realmente. Isso não tem dúvida. Mas vamos falar da psicografia especificamente. Obviamente você não é um especialista em psicografia, mas Chico Xavier, poxa, é uma referência mundial nisso. Sim. Teve alguém mais relevante que veio antes dele? Ou teve alguém que surgiu depois? Cara, eu acho que antes dele, todos os médiuns que trabalhavam com o Allan Kardec, né, que era o pseudônimo do Hippolyte Léon Denis Rivail, porque eram médiuns extraordinários, né, do nosso ponto de vista. Primeiro, o Hippolyte era um cético, ponto, né? Ele era um cético, então ele frequentava as reuniões, e eram reuniões de efeito físico. Então, reuniões que usavam a tabuíja, reuniões que usavam uma cestinha improvisada com uma caneta fincada, então ninguém estava tocando na caneta e escrevia. Ou então, psicografias... porque a psicografia ela pode ser, vamos dizer, mais intuída ou completamente mecânica. Nesse processo mecânico, o braço do médium se mexe completamente além da vontade dele, e aí é onde você tem caligrafia, você tem detalhes, etc e tal. Então a galera que trabalhou com o Kardec realmente era bem extraordinária. Eu acho que depois de Chico Xavier a gente não tem uma referência em termos de psicografia em si que seja tão relevante. Agora, fenômenos mediúnicos ao redor do mundo, cara, são fenômenos bem interessantes, como o pessoal da Spiritual Science Foundation na Espanha, que é a galera que fez o experimento Skoll. Então, mas aí é um outro tipo de experimentação. Testaram com máquinas fotográficas, testaram com gravadores, câmeras, e conseguiram captar imagens, entre aspas, de objetos, coisas, pessoas que não estavam presentes na reunião, durante a reunião mediúnica. Conseguiram produzir, por exemplo, movimentação de mesa, gravação de vozes, né, num gravador,
fenômenos até luminosos dentro da sessão. Então isso, você tem N estudos ao redor do mundo bem interessante. O próprio, me foge Gary Schwartz, Dr. Gary Schwartz, nos Estados Unidos, tem feito, ele é um psiquiatra, ele tem feito trabalhos muito interessantes, no sentido de, ele ouviu várias vezes, ele conta, isso é muito engraçado, ele ouviu várias vezes, espírito de luz, e falou, cara, será que tem fóton nessa coisa, né? E ele bolou uma caixa com células fotossensíveis completamente isoladas, né, em blackout, ele eletrizou, colocou detectores e tal, e montou um laboratório e falou assim, olha, se tiver um espírito aqui de luz, por favor, passa por dentro da caixa para detectar. E começou a acontecer de dar picos na detecção de fótons. Eu acho que ele levaria o cheque também. Levaria também. Eu acho que ele levaria o cheque. Gary Schwartz. Estão falando aqui, ó, Zé Arigó. Zé Arigó, não, tremendo. Zé Arigó recebia o espírito do Dr. Fritz, né, cara? Tem filmes extraordinários. Eu acho que o Zé de Arigó também levava o cheque. Cara, eu acho que eu vou dar uma lista de pessoas que levariam esse cheque pra vocês. Aí tem que vir aqui. Aí leva. E falaram do Divaldo também aqui. Eu acho o Divaldo uma pessoa muito, muito curiosa, porque a obra que esse cara faz, social, ela é muito impressionante, né, na Mansão do Caminho. Eu não conheço tanto a psicografia do Divaldo, eu sou mais da linha do Chico Xavier, né? Mas eu acredito que sim, acredito que dê... Você que estudou bastante a história dele, com certeza, né, pelo documentário e tudo que você viveu depois disso, corre umas histórias, não sei se é verdade, se é mentira, ou se eu li num site pirata aí que tá por aí, que ele seria a reencarnação do Allan Kardec. Compete essa história? Essa linha, acho que dentro do espiritismo, a gente acaba se relacionando muito com a religião institucional, né, espírita, então existe uma divergência de opiniões muito grande. Sim, então, você é vai ter uma polêmica. Você vai ter uma galera que fala assim... Nada a ver, o Chico Xavier era uma mulher na outra vida, porque olha, ele nunca casou, era afeminado, etc e tal. Sim. E você vai ter uma galera que vai falar, não, ele é a reencarnação do Allan Kardec, porque ele está continuando, né? O projeto filosófico do Allan Kardec era ciência, filosofia e espiritualidade, né? Ele, entre aspas, viveu muita ciência, muita filosofia, mas pouca caridade, etc. Tal. Então, o Chico seria um complemento desse trabalho. Essa linha, inclusive, vai remontar até o apóstolo João, dizendo que Chico Xavier teria sido o apóstolo João de Jesus e etc. e tal. Que até tem uma passagem curiosa que Jesus fala que o apóstolo João ficaria aqui até que ele voltasse no planeta. Né? E aí os apóstolos começaram a falar que talvez ele não morresse, mas provavelmente ele estaria falando aí de N reencarnações trabalhando a serviço da humanidade. Cara, para mim não faz a menor diferença. Mas é uma fanfic que enrola. É uma fanfic, com certeza. Eu acho que ele é grande sendo a reencarnação de Kardec ou não. Acho que o trabalho que ele fez fala por si só. É irrelevante. Um cara que foi eleito pelo povo brasileiro depois de tantos anos, o melhor brasileiro de todos os tempos, maior brasileiro de todos os tempos, continua, cara... Bom, vocês vão ver, é só a gente falar de Chico Xavier num vídeo, que o vídeo bomba no YouTube, e todo mundo quer saber, e todo mundo tem conexão com ele, de alguma forma admira ele, então acho que ele fala por inclusive si só. A gente tá batendo o nosso primeiro recorde aqui, é um recorde humilde, mas é um recorde muito bom, nosso recorde de audiência simultânea. Estamos na nossa terceira semana de projetos também ao vivo, então assim... Ajuda nós aí, vocês estão vendo? Por favor. Passa esse WhatsApp aí. Ô, Chicão, os caras são gente boa pra caramba, me deram até bis aqui. Vamos dar uma força pros caras. Mas um bis. Aí eu queria te perguntar uma coisa. O guru que tá aqui, o Satguru, ele pode complementar melhor isso daí, mas os grandes, os lamas, né, lá do Tibete, eles conseguiam apontar ou, sei lá, indicar onde ele renasceria, né? Então ele vai morrer e tal, não sei o quê, desencarna e onde ele vai reencarnar. E aí ele indicava, tinha até um filme disso que
tinham três possibilidades, 3 garotos, acho que era um garoto, uma menina, não sei. Ah, eu vi esse filme, aham. O Chico Xavier chegou a fazer alguma coisa parecida, assim, nessa sua investigação para alguém? Ele falou, ó, eu vou reencarnar como um youtuber que vai se chamar Zé Graça e vai ter o 5º maior canal. Será? Sério, vocês irão me reconhecer muito facilmente. Eu teria um canal numa plataforma universal de humor. Você nasceu em que ano, Zé? 8-2, não tem jeito. Ah, não tem jeito, ele estava encarnado ainda. Não, cara, eu acho que o que ele fez mais próximo desse paralelo foi a questão do Emmanuel, que era o principal guia espiritual dele, né? O Emmanuel foi, muito tempo atrás, um senador romano nos tempos de Jesus, teve várias reencarnações e nesse momento ele estava desencarnado, acompanha o Chico em toda a vida. E aí começa um projeto do Emmanuel reencarnar, tá? Então a informação que circula é de que ele teria reencarnado no ano 2000, no interior de São Paulo, que ele cresceria, faria uma carreira na educação, provavelmente chegaria até o Senado do Brasil. E que haveria uma inversão. Quando o Emmanuel chegasse à idade de aflorar a espiritualidade, o Chico trabalharia como mentor dele a partir do plano espiritual. E há muita especulação sobre quem é essa criança, porque ficou-se em segredo completamente, né? Ninguém sabe, é um mistério, vamos falar, vou fazer aquela pro Cortes, essa aqui é pro Cortes, há um mistério sobre o local, sobre quem é a criança, a identidade e tal, para proteger, para que não houvesse qualquer tipo de culto a essa criança. Porque o Emmanuel é um puta filósofo, se você pega as obras dele, é uma coisa absurda. Isso ainda não aconteceu. Ele, em tese... 2000. Em tese ele reencarnou no ano 2000, tá? O que circula assim... E seria um cara que vai salvar algumas coisas no Brasil, já li alguma coisa. Ele teria um papel importante na educação e guiado pelo Chico lá de cima. Exatamente. De uma forma pro Senado. simples falando. Poderia até inclusive psicografar. Agora acho que o curioso mesmo é que em alguns amigos ou algumas coisas falam de um possível código que havia sido combinado no sentido de que quando acontecesse uma psicografia em nome de Chico Xavier, haveria essa palavra-chave, vamos dizer assim, para ser identificado, para falar, ó, isso me lembrou uma grande história, que eu também não sei se é uma fanfic, para quem não sabe, fanfic é quando você dá uma fantasiadinha, né? Aquela tipo Faustão com a Selena Gomez, é uma fanfic. É um negócio que não existe. Porém, as pessoas fantasiam esse casal. Faustão casado com a Selena Gomez. Fanfic.